pensamento. Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Alegria que a gente pode ter a oportunidade de partilhar um pouco dos conhecimentos que o Criador nos permite ter. Cada dia, em cada momento, a gente vai tendo experiências de vida. A gente se coloca à disposição para o estudo, a gente se coloca à disposição para o trabalho do dia a dia. A gente se coloca à disposição para o trabalho em favor daqueles que necessitam. A gente se coloca à disposição para o trabalho interior. E tudo isso faz parte de quem nós somos. Tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado contínuo. É natural que a gente tenha nessas experiências situações em que a gente ainda não compreende, mas também que, por não compreendermos, passamos a buscar respostas. E a vida ela é feita de constantes perguntas e respostas. Há pouco a gente conversava e eu me lembro que eu repliquei uma frase de alguém que me disse: conhecimento não partilhado é conhecimento morto. É conhecimento perdido. Como assim? Se eu, por exemplo, descubro como fazer uma lâmpada, um novo tipo de lâmpada, mas eu fico com esse conhecimento guardado comigo simplesmente e não mostro, quem vai saber? Como vai ser replicado? Naturalmente, de repente eu esqueço como é. E aí? Perdeu-se. Perdeu-se no tempo, perdeu-se a oportunidade da partilha. Feitas essas considerações iniciais, eu digo que é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui. Porque a gente sempre costuma dizer que quando a gente fala, nós somos os primeiros a ouvir. As lições de vida que a gente partilha, nós somos os primeiros a ouvir o ressoar dos seus efeitos. Lembro-me que certa vez eu estava falando sobre a questão de saúde, coisa e tal, e eu dizia assim: como é que pode? A pessoa sabe que tem ali uma gordurinha no fígado e insiste em comer as guloseimas que são tão gostosas, né? Aí eu na hora eu fiquei assim: eita, Sávio, tu pegasse pesado comigo. Eu dizendo comigo mesmo, né? E a vida é assim. Por isso que eu digo que quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir. E aí muitas vezes fica ressoando ali. Muitas vezes a gente fica buscando as respostas que a gente mesmo estimulou a reflexão. E isso é bom. Porque se a gente também tem acesso a informações e não reflete sobre os seus efeitos, a reflexão é só para os outros? Não. A reflexão é para nós também. E com uma responsabilidade muito maior, porque somos nós que estamos provocando. Não é verdade?
Oi, bichinho. Toma, cuidado com o que tu dizes. Isso eu estou dizendo a mim mesmo agora. Mas nada disso passa, nada disso vem que não tenha a permissão do Criador. Fomos criados simples, ignorantes, imperfeitos, para irmos aprendendo. E a vida é um constante aprendizado. Mas sabe, o que é que isso tem a ver com o tema? Não tem nada a ver não. Vamos lá, vamos ver, né? Nós estamos, neste dia, a celebrar o dia consagrado à homenagem, a homenagear os pais. Dia dos Pais. Aí as famílias se reúnem, as famílias parabenizam, os grupos de redes sociais se intensificam com mensagens de parabéns e tudo mais. Mas como foi que isso surgiu? Porque hoje a gente celebra, hoje a gente se reúne para almoço, se reúne para jantar, se reúne no café da manhã. A gente acorda de repente assim, alguém invadindo o quarto da gente, assim, chega e parabéns, e aqui a gente fica naquela euforia, né, naquela alegria. Mas como é que começou tudo isso? A gente pode retornar no tempo há aproximadamente 4.000 anos, quando Elsemo, filho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez uma homenagem ao seu pai, fazendo inscrições na argila, nos primeiros resquícios de registros, quanto a você homenagear aquele que lhe ajudou a trazer a essa existência, a esta existência. E o tempo vai passando, e outros, no início do século XX, nos Estados Unidos, alguém chega e diz: vou homenagear meu pai, e faz, e cria, e partilha, e anima, e junta, e faz com que se comece a se reunir para celebrar esse dia. Os encontros, as reflexões, as saudades, as alegrias, tudo junto faz parte dessa celebração da vida. A vida existe sempre. Independente de estarmos ou não neste plano material, a vida existe e está sempre presente. E vai crescendo e vai evoluindo esse conjunto de homenagens. Alguns países celebram, por exemplo, o Dia dos Pais no dia 19 de março. Dia 19 de março, que é consagrado a São José. Né? A gente, até aqui no Nordeste, a gente costuma celebrar muito o dia de São José, no dia 19, que é a data que marca o início dos plantios de milho. São as chuvas do 19 de março que marcam o início da safra do milho, onde, ao celebrarmos no mês de junho, com canjicas, pamonhas, milho assado e todas aquelas comidas, aquelas guloseimas que nós tanto apreciamos, nós enquanto nordestinos apreciamos tanto, e que o restante do Brasil tem aprendido
conosco também a nossa cultura, os nossos alimentos. E o dia de São José, se nós formos nos reportar quem foi São José, a história nos mostra que aquele que é nosso modelo e guia a ser seguido, modelo de amor, que veio nos ensinar a amar, Jesus, ele encarnou, ele veio estar conosco. E alguém assumiu essa responsabilidade paternal, José. Então celebra-se aquele que dedicou-se a orientar os passos daquele que viria para mostrar à humanidade a verdade da vida. Aí poderia até se dizer assim, Sávio, mas outros já vieram e trouxeram também, e existem outros segmentos religiosos que falam. Claro, não estou desprezando nenhum dos ensinamentos que vieram anteriores a ele. Até mesmo porque todos esses que vieram antes, vieram preparar a humanidade para conhecer a verdade da vida. Que a verdadeira vida não é simplesmente o acordar, levantar, tomar seu café da manhã, ir para o trabalho, voltar, almoçar, ir para o trabalho, voltar, chegar, dormir e no outro dia continuar nessa rotina. Não. Ele veio nos mostrar que a vida é muito mais. Isso tudo faz parte. Né? O movimento faz parte. Existe até um comercial que diz assim, que o corpo não foi feito para ficar parado. Era um comercial de um tênis, mostrando para pessoas fazerem caminhadas, corridas e tudo mais. O corpo não foi feito para ficar parado. A mente também não. Aí a gente ganha um livro. Aí lê. Aí reflete. Alguns pegam o livro e repassam e doam para outras pessoas para lerem. Outros pegam, leem, aí compram outro para dar a outra pessoa aquele mesmo livro. E assim vai esse processo de partilha. E José conta a história que assumiu essa responsabilidade da partilha dos ensinamentos, que assim como ele teve, repassou para aquele menino. É tanto que muito pouco se fala sobre ele. Mas, com certeza, a sua missão transbordou e transborda ainda hoje. Porque nós partilhamos, continuamos vivos naqueles que celebram a vida depois de nós. Eu digo assim, lá nos anos 1944, nasceu um cidadãozinho baixinho, moreninho, lá no sertão pernambucano. Né? Aí se casa e juntamente com sua esposa tem sua prole, seus filhos. Depois ele é chamado para a pátria espiritual, mas o seu legado ficou vivo. Seja nos seus descendentes, seja nos seus ensinamentos. Porque, por vezes, muitos não têm a descendência biológica, mas têm a descendência nos ensinamentos, que também são muito fortes. E assim foi José.
ajudando Jesus, ensinando o seu ofício de carpinteiro, mostrando-lhe como viver, mostrando-lhe como amar. Confiando no Criador. Sempre. Mas transbordando amor para com aquele que lhe foi confiado. Muitos países celebram o Dia dos Pais no dia 19 de março. Aí vem para o Brasil. A gente foi lá há 4.000 anos. A gente foi para o início do século XX, 1904. E no Brasil, como foi que chegou essa comemoração? Essa comemoração, veja que interessante. A gente normalmente costuma importar aquelas celebrações que estão no mundo. Vamos trazer para cá? Vamos. E aí começa a vir, eu vi isso em tal canto, eu vi isso tal, acontece assim, parará, parará. Uma versão conta que por volta de 1953, um jornal de grande importância nacional, de grande inserção nacional, em uma campanha publicitária para estimular o comércio, trouxe de fora para cá aquela ideia de que, vamos homenagear os pais. Vamos fazer isso, vamos. Sim, mas quando? Como o Brasil sempre tem aquela coisa de, não, vamos adicionar a nossa característica, aquela coisa do quem conta um conto aumenta um ponto. Vamos pegar isso aqui, vamos ver aqui. Essa celebração a gente pode colocar quando? E por quê? Não, vamos ver aqui. Fevereiro já tem festividades. Março, abril já tem festividades. Maio já tem festividades. Junho já tem festividades. Julho, agosto, não, agosto não tem nada. Vamos ver aqui uma data aqui. Quem é que a gente pode homenagear aqui no mês de agosto? Vamos ver aqui, dia 16 de agosto. 16 de agosto é o dia de São Joaquim. Quem é São Joaquim na história bíblica? Pai de Maria, mãe de Jesus. Roda, 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 roda e cai no exemplo de amor, Jesus. Então vamos celebrar no dia 16 de agosto o dia de homenagearmos os pais. Pronto, beleza. E se institui essa data. Mas aí percebeu-se que 16 de agosto, uma data fixa, cai numa terça-feira, numa quinta-feira, em que não se conseguia fazer aquela coisa do, não, vamos trazer aqui, vamos trazer ali, eu vou visitar, eu vou... Não se conseguia. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o exemplo de como se faz com as mães e vamos fazer com os pais. Colocar uma data móvel. Qual? A mais próxima, segundo domingo de agosto. Dia dos Pais. Hoje, e nós, como pais, ganhamos esse dia. Assim como tem o dia das mães, assim como tem o dia das crianças, assim como tem o dia dos avós. São datas que nós homenageamos, mas isso não quer dizer que vamos render essas homenagens apenas nesse dia. Nós celebramos todos os dias, porque nós celebramos a vida. Homenagear é celebrar a vida. É reconhecermos que temos um Pai
que criou tudo. Uns chamam Deus. Todos chamam Deus? Não. Porque, por exemplo, no idioma inglês é God. Outras denominações chamam Alá. E outras, para não ser injusto de esquecer, citamos apenas alguns para exemplificar que, seja como você fale, seja como você diga, a essência do ensinamento é compreendermos que existe esse ser maior, que a tudo criou. Aí eu costumo até brincar assim com aqueles que são ateus, que dizem que são ateus graças a Deus. Né? Eles se chateiam, né? Eles não gostam da brincadeira não, mas não faça recorte com isso não, tá? Mas a verdade é que viemos de algum lugar. E estamos aqui para aprendermos a amar. E interessante que esse que criou, que nós chamamos de Deus, ele é bom e ele é justo. Quer ver um exemplo? Por que ele é bom? Por que a gente diz que Deus é bom? Porque ele deixa que a gente faça as nossas escolhas, que a gente chama de livre-arbítrio. Escolha, as oportunidades estão aí à tua frente. Escolhe o que tu queres. Mas ele também é justo, porque ele diz assim: já que você escolheu, eu vou deixar que você colha os frutos. E aí, assim, para tudo aquilo que a gente faz, para todas as nossas escolhas, nós vamos trilhando um caminho. Para toda escolha existem renúncias. Se eu tenho um caminho bifurcado, eu escolho ir por um lado, eu estou abrindo mão de ir por esse outro. Não é natural? Nesse caminho aqui, eu tenho morango. Nesse outro, eu tenho maçã. Neste momento em que eu escolho o morango, eu estou abrindo mão da maçã. A vida é feita de escolhas. E elas são colocadas à nossa disposição. E aí, nessas escolhas, há pessoas que dizem a si e ao Criador, dizem assim: eu quero a graça de poder partilhar a vida. Lá no planejamento da nossa vinda para o planeta, a gente estuda no Espiritismo que existe um processo de reencarnação, de preparação para a reencarnação. A vida é uma só, em várias existências. E entre uma e outra, vai havendo um planejamento. Como assim? Vamos lá. Sábio, você vai vir para essa existência onde o seu objetivo de vida vai ser sair daqui e sentar naquela cadeira. Deixa a água de fora, tá? Deixa o bebedouro de fora. O exemplo já foi com o bebedouro. Agora vamos para a cadeira. O objetivo é chegar lá naquela cadeira. Então eu vou fazer minhas escolhas. Eu posso ir por aqui. Eu posso ir por ali. Eu posso ir pulando as cadeiras. Eu posso ir para lá, para cá, fazendo zigue-zague, até chegar lá. O tempo vai depender das minhas escolhas. Aí a gente chega e diz: eu quero a missão. Nesse planejamento,
eu digo, eu aceito a missão. Qual missão? Da paternidade. Da maternidade. Da paternidade, se não física, biológica, da paternidade, da maternidade afetiva. Aceito a missão. Ok. Então vamos lá? Aí, na questão 582 do Livro dos Espíritos, é feita a seguinte pergunta: pode-se considerar uma missão a paternidade? Aí o que é que a espiritualidade nos responde? A espiritualidade nos diz assim: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Ao nós assumirmos a responsabilidade de sermos instrumento da vida que o Criador aqui no planeta nos dá, nós estamos assumindo um compromisso com o futuro da humanidade. Por isso que é tão importante que a gente esteja atentos com essa responsabilidade, porque nós estamos moldando o mundo. Com as nossas escolhas para com os nossos filhos, com as nossas escolhas de ação ou omissão, com as nossas escolhas de orientar, com as nossas escolhas de ceder. Não que nós iremos chegar e colocar numa caixinha, numa redoma. Porque aí qual seria o mérito do crescimento? Se você coloca em uma redoma, em uma caixinha ali preso, onde super protegida, que não é exposta às situações de vivência, qual o mérito? Qual o mérito daquele que assumiu a responsabilidade? E qual o mérito daquele espírito encarnado que veio para crescer, para evoluir, para se melhorar? Por isso que nós devemos sempre estar atentos àquilo que a gente faz, àquilo que a gente diz, da forma que a gente cala, da forma como a gente orienta. Porque, por vezes, as nossas experiências de vida, elas vão impactar diretamente naquele ser. Assim como nós fomos impactados por aquele baixinho que disse assim: meu filho, seja homem. Tenha responsabilidade, tenha lealdade com aquilo que você se propõe. Quando você assumir um compromisso, cumpra. Não foi? Né? Era o nosso pai. Ele era bem incisivo nas suas orientações. Era de um coração mole, de um amor que transbordava. Tinha seus defeitos, como todos nós temos. Se nós estamos aqui é porque ainda temos muito a aprender. Se nós estamos aqui, apesar de estarmos, por vezes, satisfeitos com o nosso processo de evolução, é porque nós ainda temos que aprender. Nós ainda temos que nos melhorar. Porque às vezes quando a gente acha que é autossuficiente, aí vem aquelas situações para... é autossuficiente? Tá certo, então vamos testar aqui. Aí vem aqueles testezinhos que a pessoa... Opa, peraí, calma. Feito... Alguém disse assim: olha, o que tiver de prova para minha existência que eu quero acelerar, pode mandar. Aí os irmãozinhos disseram assim: rapaz, não faz isso não, que tu não aguenta. Né? Então esses ensinamentos,
a espiritualidade vem nos auxiliando e vem colocando as pessoas adequadas nesse processo de nosso crescimento e nossa reforma. Nós nascemos no núcleo adequado para o nosso processo de crescimento. Eu posso até não concordar, mas é. E com a experiência, com a vivência, a gente vai vendo esses esclarecimentos. A gente vai encontrando que realmente o é. E todo aquele que assume a responsabilidade da paternidade, ele tem amor em seu coração. Por isso que a gente diz, seja a paternidade biológica, seja a paternidade afetiva. Porque, por mais que as dificuldades apareçam em nossas vidas, jamais a gente vai abrir mão de querer o bem daqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar. Tem uma passagem no Evangelho, capítulo 25, no Evangelho de Mateus, que diz assim: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, isso é espiritual dizendo a nós, se nós, que ainda somos tão falhos, nós sabemos, ele diz, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Como assim? Se eu, que sou falho, que estou buscando aprender, eu busco dar o melhor para aqueles que me foram confiados pelo Criador. Imagina Ele, onipresente, onisciente, que tudo sabe, que é amor. Não vai dar para os seus filhos, para nós, que somos todos filhos de Deus. Se nós, com todas as nossas imperfeições, temos uma fagulha de amor, porque muito ainda precisamos aprender, somos capazes de dar o melhor, de orientar. Não bote a mão aí no fogão não, senão você vai queimar a sua mão. Você até diz assim, eu não lhe disse, mas você vai lá e acolhe. Dá um beijinho. Né? Isso os pais fazem com os filhos. Aí você vai pegar alguma coisa assim, aí encosta o dedo. Ô pai, é bom botar água aí, é bom botar alguma coisa aí, que senão vai... Se nós, imperfeito como somos, nós doamos amor, imagina o Criador. E aí é interessante que aquilo que Ele nos dá, que Ele permite que nós tenhamos acesso, está diretamente ligado ao que nós necessitamos para a existência, para nossa evolução. Eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Né? Aí a gente... Tá. Aí o Criador diz assim, não, meu filho, você não está preparado para isso não. Mas eu trabalho tanto e não consigo conquistar, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Será se isso vai ser bom para você? Mas fulano, que tem o mesmo trabalho meu, ganha igual a mim e ele consegue, e eu não. Será se meu momento existencial seria bom eu ter acesso a esse copo d'água? Ou será se esse que o outro tem acesso não é uma forma de testá-lo para ver se ele já aprendeu a lição? Assim como a gente disse antes, nisso aqui eu não caio mais. Nisso aqui eu já estou vacinado. É? Né? Então nós vamos tendo a cada dia o acesso a experiências que são ensinamentos de reforma íntima. E nós temos nesse trilhar diversas oportunidades de escolhas. Andar mais rápido, andar mais devagar, querer isto ou aquilo, abrir mão disso ou daquilo, outro. E vamos insistindo em fazer, em querer coisas que efetivamente nós não necessitamos. Porque a longo prazo elas poderão nos desviar do caminho do bem. E é natural que por não termos conhecimento, muitas vezes nós enveredamos por fazer, por querer conquistar coisas. Mas que mais à frente nós despertamos e vemos que não, isso não é para mim. Quantas e quantas pessoas terminam o ensino médio e dizem, não, eu vou fazer um curso X. Não, eu quero medicina. Não, eu quero odontologia. Aí quando começa lá fazendo o curso de odontologia, não é isso que eu quero. Aí muda para outro ramo. Eu vou fazer engenharia civil. Beleza, aí começa a cursar, daqui a pouco. Não, eu vou fazer matemática. Não, eu vou fazer educação física. Vê? Né? Aí se forma em educação física e vai ser professor. Sávio, é assim mesmo. Nós fazemos escolhas e por vezes percebemos que as escolhas não vão nos levar ao caminho da felicidade. É eu passar 32 anos dentro do meu trabalho fazendo aquilo que gosto. Eu acho que um dia desses eu falei sobre isso com alguém, não foi? Um dia desse. Eu conversando com algumas pessoas e nós dizíamos isso. E vinha a reflexão. Porque não é só fazer o que gosta. É fazer aquilo que é essência. É aquilo que traz resultados positivos para a humanidade. No meu ramo profissional, ninguém vem à procura de mim porque está feliz da vida. Né? Quem trabalha na justiça sabe bem disso. Quer ver outro exemplo? Ninguém procura o hospital porque está feliz da vida. Está com problemas. Ninguém procura o agente comunitário de saúde porque está tudo bem. Vai procurar porque tem uma necessidade. Então, eu gosto de fazer isso? Gosto. Esse meu gostar, ele se reverte
em favor do próximo? Sim. Beleza. Porque, por exemplo, eu gosto de dormir. Então, se eu ficar 24 horas dormindo, está valendo? Não é? Pelo menos, algum instante eu vou ter que acordar. Pelo menos, em algum instante, eu vou ter que me colocar à disposição do movimento. Assim como dizia o comercial que eu falei logo no início. O corpo foi feito para o movimento. Mas é natural que a gente queira a zona de conforto. Mas a zona de conforto, muitas vezes, nos paralisa. E a gente faz as nossas escolhas. E como eu disse lá atrás, que a gente, nas escolhas, a gente está abrindo mão de outras possibilidades. E assim como a gente diz que Deus é bom e é justo, Ele deixa que a gente colha os resultados das nossas escolhas. Por isso que a gente mantém essa questão de que Deus é bom e justo. A gente tem essa assertiva como plena verdade. Que a gente tem os resultados do nosso esforço. Não é verdade? Existe lá na Espanha um caminho, um percurso que se faz em que peregrinos caminham em torno de 600 quilômetros. Percurso completo. Você pode escolher uns percursos menores, mas no mínimo você tem que andar 100 quilômetros. É aquela famosa peregrinação a Santiago de Compostela, lá na Espanha. Aí alguém chega e diz assim: eu preciso ir. Eu assumi um compromisso comigo mesmo de ir. Aí o médico diz assim: você não vai. Mas eu quero ir, eu preciso ir, eu sinto a necessidade de cumprir com esse meu compromisso. Eu não recomendo que você vá. Mas eu quero ir. Tá bom. É por sua conta e risco. Você vai, mas tome essa precaução. Se você sentir isso, pare. Eu vou. Eu tenho que ir, eu vou. Então vá. Aí vai. E começa a caminhada. Em 5 dias, para percorrer aproximadamente 146 quilômetros. Pelo aplicativozinho que eu vi, que um pessoal que foi recentemente, 146, alguma coisa quilômetro. Então, em 5 dias andou quase 150 quilômetros. E isso não é terreninho plano, não. Terreninho assim, asfaltado, tudo bonitinho, não. É subindo e descendo, pelo meio das matas, caminho muito bem orientado para onde você vai. Tem uma setinha, tem uns marcos que dizem é por aqui, é por ali. Onde tem uma bifurcação, tem dizendo é por aqui, é por ali. E vai nessa caminhada. Tá. E chega ao seu destino. Santiago de Compostela. Local de peregrinação. Santiago. São Tiago. Maior. Discípulo de Jesus. Irmão de Pedro. Que conta a história. Os seus restos mortais estão naquela catedral, lá em Compostela. Compostela é uma cidade lá da Espanha.
Aí consegue. Tornozelo doendo, né? Logo na ida, aí um incidentezinho no aeroporto. Puf, um carrinho daqueles de carregar bagagem atropela ela, a pessoa. Machuca o tornozelo, ai, 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 mas eu vou. E foi. Aí chega lá, consegue chegar ao seu destino. Chega lá na capela, aí diz assim: ai, tá doendo. Aí passa mal, corre, vai para o hospital. Aí o médico diz assim: olha, você está aí com uma lesão no seu tendão aí, onde você precisa de 15 dias de repouso. Perna para o ar. Imagina, você está em outro país, o médico diz isso. Tome essa medicação, faça isso, repouso, gelo, compressa de gelo, compressa quente, não sei o que, papapá. Tá certo? Você vai fazer isso? Vou, tá certo. Termina, sai do consultório. Eita, vamos na praça de não sei quem visitar, vamos na outra praça, não sei o que, a gente precisa. Aí lá vai. Caminha, vai para lá, vem para cá, não sei o que, e o tornozelo. Fui, vi e venci. Diz ela. Diz essa pessoa. Claro, houve o fortalecimento de sua fé no seu propósito. O Criador deixou. Você quer ir realmente? Você tem esse propósito de fé, de ir e tal? Tenho. Vá. Aí eu volto para o Brasil. No outro dia, meu tornozelo, pá! Aí no outro dia, o tornozelo, pô! Bota uma botinha. A botinha já comprou lá na Espanha, né? Já começou por lá. Aí lá vai, caminhando pelas praças, como turista, com o pé engessado. Com o pé engessado não, na bota, né? De imobilização. Aí vai, segue, parará, volta. Tem o fortalecimento da fé, mas tem também as consequências físicas. Você faz, você colhe os seus frutos. O fruto da fé fortalecida. Mas vamos cuidar também do físico. E aí quando o pai, quando a mãe chega e orienta, não faça assim, faça dessa forma, faça assim, não faça assado, é por expressão de amor. Ah, pai é muito careta. Pai é ultrapassado. Certo. Quando está com 15 anos diz isso. Quando está com 30, parece que pai tinha razão. Né? E a gente vai fazendo essas escolhas. E Deus, com sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de irmos seguindo em frente. E mais importante, Ele não vem para resolver os nossos problemas. Deus é tão bom que Ele não vem assim, olha, tu está com esse problema aí, deixa eu resolver esse teu problema aí. Não. Ele te dá as ferramentas. Ele manda as pessoas para te dar as orientações para que você resolva. Deus é tão bom que deixa que nós tenhamos o mérito das conquistas. Assim como eu disse lá atrás, de que adiantaria colocar em uma redoma? Porque quais seriam os méritos das conquistas alcançadas? Se eu estou com uma determinada dificuldade aqui e outro vem e simplesmente resolve quando a responsabilidade seria minha, qual o meu mérito de ter conseguido superar esse desafio?
Eu posso até ir em busca do auxílio de alguém que tenha mais experiência, mas a responsabilidade é minha. Eu posso ter as pessoas mais capacitadas para me auxiliar nesse processo, mas a responsabilidade é minha. Se eu assumir a responsabilidade enquanto pai, eu tenho responsabilidade pelas escolhas que fiz para com aqueles que me foram confiados. Desse jeito. Ah, Sávio, então você está dizendo que você tem que estar certo sempre. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque nós somos falhos. Nós somos aprendizes da vida. Vamos errando, vamos acertando, vamos aprendendo com os erros dos outros, vamos aprendendo com os nossos erros. E tem aqueles que insistem em não aprender nada. Mas sempre colheremos. Para a gente concluir, de repente eu tenho uma ideia assim, e essa minha ideia vai solucionar os problemas da humanidade. Assim, como um passe de mágica. Aí eu me pergunto assim, sendo Deus a inteligência suprema, por que é que ele não pensou nisso antes? Eu, como um simples mortal, tive essa brilhante ideia. E vou solucionar os problemas da humanidade. Aí vem aquela questão de que qual foi o planejamento feito pelo Criador para o processo de evolução da humanidade? Foi deixar que cada um construísse o seu processo de crescimento. E assim como disse, qual o mérito da conquista? A solução, eu posso estar colocando aí a solução como os seus problemas acabaram. Aí eu vou na livraria do aeroporto, aí encontro lá 10 maneiras de você ser feliz. 10 maneiras para você conquistar não sei o quê. 10 maneiras para você não sei o quê, não sei o quê. Aí quando é no ano seguinte, daqui a 2 anos, 11 maneiras. Oxe, e não eram só 10? Você não já é feliz? Como assim? Não existe uma receita pronta. A receita está no amor. Porque nem sempre o nosso planejamento ele está dentro daquilo que realmente é o necessário para nós. O objetivo está lá, sentar na cadeira. E aí eu planejo. Mas eu posso planejar e ir por aqui, pulando. Mas ao invés de eu pular nessa cadeira, eu resolvo pular nessa cadeira aqui. Aí o que é que acontece? Nessa minha escolha, eu machuco ela. No que eu machuco ela, eu caio, me machuco lá na frente. Como está sendo o meu planejamento? Como estão sendo as minhas escolhas? É por isso que o amor paternal nos permite dar os passos de forma segura. Que possamos partilhar os caminhos com aqueles que fazem parte do nosso círculo existencial. Possamos partilhar nossas experiências, nossos aprendizados. Possamos colocar-nos à disposição do próximo sempre. Porque assim nós estaremos cumprindo a nossa missão de existência nessa oportunidade. Ao fazermos isso, nós temos a certeza que a evolução do planeta vai se fazer e que a humanidade vai se transformar. Porque, como eu costumo dizer, quem é a humanidade? A humanidade é cada um de nós, onde juntos. Então sejamos a mudança que queremos ver no planeta.
paz e luz. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos lá, né? Nós, sempre que iniciamos ou concluímos alguma atividade, nós costumamos fazer prece, que é um momento de nós serenarmos nossas mentes, nossos pensamentos. É momento de nós agradecermos. É momento de nós refletirmos sobre se cumprimos os nossos objetivos assumidos. Então, neste momento em que nós vamos concluir a noite de hoje, vamos fazer nossa prece de encerramento, mais uma vez agradecendo a Deus pela graça da vida, pelas oportunidades que tem nos dado de exercitar o seu amor que foi ensinado através do Mestre Jesus. Que a missão da paternidade seja exercida com compromisso, com responsabilidade, com respeito. Que não possamos nos paralisar diante das dificuldades, que possamos seguir sempre em frente, que aprendamos com as dificuldades, que partilhemos as vitórias, as conquistas e que sejamos merecedores de mais um momento de existência. Gratidão a todos que fazem o Chico Xavier, tanto no plano material quanto no plano espiritual, por esse ponto de luz aqui em nossa comunidade, que possamos continuar sendo esteio para aqueles que buscam o auxílio, que possamos continuar sendo instrumentos do amor. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração. Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor